Bom, primeira questão que nós temos aqui, né, eu tenho um trecho do Ed Mort, Todas as Histórias, do Luiz Fernando Veríssimo. O Ed Mort teve inclusive uma adaptação para televisão, né? Se vocês quiserem dar uma olhadinha, ver como é que era. Ele é uma paródia, né, desses filmes de detetive que tinha antigamente, detetive particular, que tinha um escritório enfumaçado em algum prédio obscuro. E isso é muito, muito legal, porque em muitas cidades grandes, não só, né, nessas cidades onde esses filmes se passam, tem, né, esses prédios, né, que você olha assim, é uma porta, uma escadinha, às vezes até tem um camarada na portaria, assim, mas é uma portaria minúscula, tipo, só um balcãozinho e tal. E aí você sobe e tem aquele monte de salas comerciais, né? Geralmente é a sala e um banheirinho, né? Então, assim, bastante comum isso. E o Fernando Veríssimo faz enfim, essa paródia, né? Essa brincadeira aí com esse tema. E o Ed Mort basicamente é isso. Então, assim, o que eu estou fazendo? Eu já estou, inclusive, adiantando, né? Botando o carro na frente dos bois aqui. E ele vai, né? Esse trechinho aqui do texto, que a gente já vai ler, o enunciado pede assim, né? Fala assim: nessa crônica, o efeito de humor é basicamente construído por uma. Aí vem as opções, né? Então ele está querendo que você leia, de qualquer forma, você vai ler tudo, e você vai dizer qual é a formatação, qual é a construção desse texto que dá o tom de humor, né? Se vocês já viram algum desses filmes, né? Vocês devem lembrar que a maioria desses filmes tem uma narração, no início, pelo menos, ela tem uma narração em off, né? Tem ou é o próprio personagem, né? A própria personagem falando, ou tem um narrador, né? Meio que descrevendo as coisas e tal, e enfim. Sempre que tem um diálogo, logo depois, né? Uma nova narração, né, para fazer o link e tal. Então, vamos lá. O que a gente vai precisar caçar aqui, né? Antes, a gente vai precisar... vamos, então, às alternativas, para a gente analisar jogando já em cima do texto. Foi mal. Sim, vamos lá. Qual é o efeito do humor aqui? O que faz isso aqui ser supostamente engraçado, né? É construído por uma segmentação de enunciados baseada na descrição dos hábitos do personagem. Bom, hábito a gente meio que não viu aí não, né? Mas vamos lá, continuando. Na B eu tenho ordenação dos constituintes oracionais na qual se destaca o núcleo verbal. Isso não é chato, isso não é engraçado, isso é chato, né? Para começo de conversa, mas... Na letra C eu tenho estrutura composicional, caracterizada pelo arranjo singular dos períodos. Bom, sequenciação narrativa na qual se articulam eventos absurdos. Ou a letra E, seleção lexical na qual predominam informações redundantes. Bom, são frases, né? São alternativas obscuras, onde basicamente a gente tem muito de gramática, né? Usando aqui, então assim a gente tem segmentação de enunciados baseada na descrição dos hábitos do personagem. Então assim temos uma segmentação, né? Realmente, né? Esse texto é bem picado, né? Porém, não tá dando uma descrição dos hábitos, né? Ele está falando coisas que aconteceram, ações, mas não são necessariamente hábitos, né? Primeiro ele começa a descrever, né, o apartamento, e depois ele vai citando algumas coisas que acontecem, né? Que aconteceram no caso, né? Que
não com hábito, acredito que não seja um hábito as baratas protestarem o tempo todo ou roubarem as máscaras, né? Nem serem pisoteadas, até porque aparentemente ele já tem uma convivência assim, então acredito que ele não entra em guerra o tempo todo com elas. Então, provavelmente isso é uma coisa pontual. Nós temos uma ordenação dos constituintes oracionais, nos quais se destaca o núcleo verbal. Não sei se tem destaque aí o núcleo verbal, né? Até porque, de novo, não estamos falando só de ações, estamos falando de coisas que ele também descreveu, enfim. Já temos a letra C. Só um instante, gente. Um minutinho. Peraí. A letra C, estrutura composicional caracterizada pelo arranjo singular dos períodos. Arranjo singular seria... O que seria esse singular? Seria único, né? Seria um arranjo único. Na verdade, não, aparentemente isso não está acontecendo, né? Não é uma... todos os períodos são bem normaizinhos até. Nada demais, inclusive bastante simples, né? D, eu falo sequenciação narrativa na qual se articulam eventos absurdos. Ou seleção lexical, na qual predominam informações redundantes. Todas as informações aqui são super relevantes, tá? Eu preciso saber que ele pisou nas baratas, eu preciso saber que teve um protesto dessas baratas para ele, né? Que desencadeou aí, né? Enfim, as coisas, né? Que depois aconteceram lá. Então, assim, são informações redundantes? Não são informações redundantes. E tem uma sequência de repetições. Buzina. Como eu falei, eliminamos a A, porque tipo, ele não está só descrevendo hábitos, né? Ele está descrevendo cenário também, então não é só isso. Ele não está se baseando, né, nos hábitos. Também não temos destaque nenhum para nenhum núcleo verbal aqui, é tudo bastante, né, paralelo e igual. Os períodos também são bem normaizinhos, não tem nada de extraordinário, nada de singular neles, então ele está também meio que a gente exclui. Aí a gente tem, né, a D, eventos absurdos. Eu vi bastante evento absurdo aí. Protesto de barata roubando máscara, né? Então, roubando agenda, atacando a mesa. Basicamente, as baratas dominaram a narrativa aí, mas tudo bem. E a letra E, né, também meio que está fora, porque, né, de novo, as informações aqui são redundantes, principalmente para o efeito do humor. Então, ele não pode dizer que predominam informações redundantes sem o prejuízo aqui da minha pergunta, né? Se eu falar assim, realmente, para que eu quero saber que os baratas roubaram a máscara? Cara, você precisa saber para você rir, ou pelo menos para... Supostamente o Luiz Fernando Veríssimo tinha essa intenção. Olha só, eu preciso dar uma informação que não vai influenciar em nada na minha história, mas porque essa informação cria um efeito, né? Cria uma imagem na cabeça da pessoa que é cômica e que para pessoas né, que têm humor, né, que estão com o humor em dia, que estão com a dopamina em dia, elas vão achar graça. Pelo menos elas vão reconhecer que aquilo ali foi intencional para o humor, tá? De novo, é bobo, eu sei, muitas vezes, né, muitas pessoas podem achar, mas a intenção foi essa, tá? Então, assim, não é redundante em se tratando do efeito que eu quero causar no meu leitor. Ou seja, a letra D, né, é a mais certinha. Então, a gente tem a sequenciação narrativa na qual se articulam eventos absurdos. Facinho, né? Não é muito difícil. Porém, a gente tem que tirar a gramática do caminho, né? Então, ele fala de oração, ele fala de período, né? Ele fala de verbo, né? Núcleo verbal. Todas essas coisas, mesmo que elas não estejam na minha resposta, se por algum acaso eu fiquei na dúvida ali, ou se por algum acaso, antes de eu dar a resposta, você imaginou que poderia ser uma dessas coisas,
seria interessante revisar. Então, assim, o lance aqui não é só a gente treinar, fazer uma questão e acertar, como é que acerta, não. A gente tem que saber como é que a gente erra também. A gente tem que saber retirar as opções erradas, né? As alternativas erradas. Então, assim, não basta só saber o que está certo, tem que saber que as outras estão erradas mesmo. Eu não estou só indo na certa, porque, pô, eventos absurdos. Ah, legal, eventos absurdos. Sim, tem eventos absurdos, mas será que é isso mesmo? Será que o foco é esse? Será que é essa a intenção por trás né, da parada toda? Né? É dar esse efeito de humor, esses eventos absurdos? Então, é necessário que vocês deem uma revisada, sim, mesmo que não estejam no foco da questão. E muitas vezes não vão estar, tá? Principalmente no Enem. No Enseja até vai ter alguma coisa assim, mas no Enem dificilmente você vai ter uma questão que vai estar focando na gramática. Então é importante que vocês deem uma olhadinha para já eliminar, porque vai que. Eu tô falando aqui, só que, sei lá, vai que eles inventam de novo